do Senhor. Amém. Graças damos ao nosso bom Deus por mais esta oportunidade que ora tem nos concedido de podermos estar nesta casa de oração, nesta casa de adoração, nesta casa de louvor, nesta casa de milagre, nesta casa de salvação, nesta casa de libertação, nesta casa de transformação. Aleluia. Sabendo e lembrando aos irmãos que hoje é o último culto que será realizado neste salão. Já no próximo domingo, mesmo ainda não inaugurado, a congregação já passará a estar no seu novo espaço. Dizendo aos irmãos que a congregação somos nós, viu, irmãos? As pessoas. O templo aqui, o espaço, este salão é apenas o espaço físico. Quando falamos de igreja, igreja somos nós. O eclésia, os chamados para fora, para compor a família, o povo de Deus, a igreja de Jesus Cristo. Então nós somos a igreja. Então, mas como é comum, como se tornou natural dizer vamos à igreja, né? Na verdade é o templo, né? A casa do Senhor. Jesus mesmo disse que a sua casa será chamada casa de oração para todos os povos. Aleluia. Ontem nós estivemos em Messines, né? São Bartolomeu de Messines, inaugurando aquela congregação. Graças a Deus, Deus ali tem abençoado. Nós fomos um grupo pequeno de irmãos, devido a algumas circunstâncias. Na próxima, se Deus nos permitir, nós estaremos indo com ônibus e com muitos irmãos ali realizarmos a obra de Deus, né, irmãos? É longe, ali é a obra missionária mesmo, né? Então, foi muita disposição e coragem, e graça de Deus e vontade de Deus, para estarmos realizando aquele trabalho ali, sabendo que nós já temos ali um bom grupo de irmãos, que já estão congregando, outros que estão chegando, né, para congregar naquela congregação. O pastor Valdir é o dirigente daquela congregação, e tem feito um bom trabalho ali, meus irmãos. Então oremos também por aquele novo trabalho que se inaugurou da AD Família em Cristo na região do Algarve. Lembrando que ali servirá de base, né, para expandir, visto que o Algarve é uma região muito grande, né? Há muitas cidades grandes, há muitos lugares que não tem igreja, e nós ali implantamos aquela congregação visando já a expansão naquela região. Então, meus irmãos, é assim que Deus faz, né? Deus, ele quer a salvação de todas as pessoas. A Bíblia diz que ele não quer que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao conhecimento da salvação. E nós estamos cumprindo o ide de Jesus Cristo. Quando ele fala o ide por todo mundo. Este todo mundo é Portugal, este todo mundo são as cidades, tanto próximas como distantes, né? E nós estamos aí para realizar a vontade de Deus e não a nossa. Se Deus nos mandar lá do outro lado de Portugal, lá na Ilha da Madeira, né? Nem que seja de barco ou de avião, a gente vai. Se Jesus mandar, a gente vai, meus irmãos. Quero louvar a Deus ali pela presença da irmã Sandra, né? Graças a Deus, está aqui. Tem muito desejo de congregar, como estamos vendo, né? Mesmo com a sua saúde debilitada, mas Deus tem dado graça. Seu esposo, o irmão Geraldo, que tem sido o braço aí forte, né, da irmã Sandra. Louvado seja Deus por isso. Meus irmãos, nesse próximo domingo, como todos sabem, a congregação ela estará indo para a Estrada Nacional, né, que fica ali próximo àquela vila ali, como é que se chama? Do lado direito? É Silveira? Muito bem. Ali como é que se chama daquele lugar? O endereço é Nacional 235, número 17. Muito bem. O endereço é Nacional 235, número 17. Irmãos, os irmãos estarão bem à vontade, num lugar bem espaçoso, bem amplo, para a realização dos trabalhos, né? Ali está se passando os vídeos ali dos irmãos no primeiro dia, né, da obra ali, é isso? Aonde fizeram um trabalho por excelência. E nós queremos louvar a Deus pela vida dos irmãos que têm aí arregaçado as mangas, né? Colocado a mão no arado e tem trabalhado mesmo. Deus que vê dos céus, irmãos, a Bíblia diz é o que recompensa o vosso trabalho. A Bíblia diz
Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não será vão no Senhor. Então, tudo que a gente faz para Deus, irmãos, com certeza Deus há de nos recompensar. Não porque vamos fazer querendo barganhar a Deus. Senhor, eu estou fazendo e quero alguma coisa. Então, a gente vai fazer porque nós amamos a Ele, porque queremos realizar a sua obra, porque queremos ver o seu reino avançando, porque queremos realmente ser veículo, instrumento da sua obra aqui nesta terra. E por isso nós trabalhamos, fazemos para Ele. E ao fazer para Ele, com certeza, Deus ele há de abençoar, há de fortalecer, há de suprir as necessidades da própria igreja, né, para a realização desta tão grande obra. Pastor, temos condições de fazer tudo isso? Não. O que está acontecendo é milagre. Glória a Deus. É a boa mão de Deus, irmãos, que tem operado, né? E o que está acontecendo realmente é isso, porque a obra de Deus não se faz com planejamento, é verdade, mas há momentos, irmãos, que a obra de Deus se faz não apenas com planejamento, mas acima de tudo com a fé, com a confiança de que Deus é o provedor da sua obra, que Ele é o dono do ouro e da prata, que Ele abençoa os irmãos, as irmãs, para que os irmãos tenham condições financeiras para o seu sustento e sustento da sua família, e para que também possam abençoar a obra do Senhor. Também levanta trabalhadores, né, habilidosos, como é o caso do irmão Carlos, o irmão Luciano e os demais irmãos aí que roçaram lá, né, e que estiveram lá, o próprio pastor Jorge, que agora me faz uma memória, estava pensando em outra coisa e desapareceu o nome do pastor Jorge. E as irmãs, a missionária Simone, que tem feito lá a alimentação, tudo, irmãos, então, glória a Deus, os irmãos estão de parabéns, é assim que se faz, né? Aleluia. Eu lembro-me quando Neemias estava fazendo a obra, o inimigo estava se levantando para tentar parar a obra, e eles estavam com uma mão trabalhando e outra na espada, né? Aqui eles estão fazendo obra, se vir de lá vai sair pescoço, vai sair cabeça, vai sair braço. E a obra prosperou, avançou, eles terminaram a obra. Assim diz a Bíblia. Então eu creio, irmãos, que Deus está nesse negócio e a obra vai se concluir, né? E logo nós estaremos tomando posse, não somente do primeiro culto, mas também da congregação, adequadamente, né, para a realização dos cultos e para a sua inauguração. Glória a Deus por isso. Então nós louvamos a Deus. Irmãos, eu gostaria de orar, fazer uma oração em favor desta obra, né? Eu queria que os irmãos ficassem em pé, por gentileza. Ontem nós fizemos uma viagem, foi muito cansativa. Foram 417 quilômetros para ir, 417 para vir, né? A gente foi por umas estradas mais, eu acredito, nacional, que a gente acabou levando cerca de 4 horas, mais de 4 horas de viagem, porque a gente foi parando. Mas graças a Deus foi cansativa, mas prazerosa, porque fomos fazer a obra de Deus. Eu lembro-me que Jesus andava quilômetros e mais quilômetros para evangelizar, e às vezes eu fazia isso por causa de uma pessoa só, né? E eu lembro-me que os nossos pioneiros, eles andavam a pé, quilômetros e quilômetros, de cidade em cidade, pregando o evangelho. Não sei se os irmãos já ouviram falar que ele era conhecido como apóstolo dos sertões. As pessoas já ouviram, João Jonas, né? Ele foi o primeiro pastor consagrado da nossa convenção estadual lá no Maranhão. E ele andava a pé toda a região do sertão, né? Que entre uma cidade e outra dá 600 quilômetros. Ele fazia a pé, pregando o evangelho. E hoje todas as cidades, os principais municípios da região do sertão têm igrejas da Assembleia de Deus. E tem até o livro dele, João Jonas, o apóstolo dos sertões. E de lá ele saiu para outras cidades, né, chegando a outros estados aí. Então, meus queridos irmãos, eu lembro que o nosso pastor lá de São Luís, que pastorou por 42 anos, pastor Estevão, que também ele era escritor de revistas, Escola Bíblica Dominical, livros. Ele andava no sertão também, de uma cidade para outra, 80 quilômetros a pé, indo de cidade em cidade, povoado em povoado, pregando o evangelho. Então veja bem, o que nós temos hoje, irmãos, aqueles que começaram lá atrás, foi que prepararam e pavimentaram o caminho para nós chegarmos até aqui.
Se nós estamos até aqui hoje, porque outros sofreram, outros trabalharam, outros plantaram. Mas como o apóstolo Paulo diz, né, que Paulo planta, né, Apolo rega, mas quem dá o crescimento é Deus. Ou seja, tudo é para a glória de Deus também, meus irmãos. Por isso, quer comamos, quer bebamos ou façamos qualquer outra coisa, que o façamos para a glória de Deus. Então nós queremos louvar a Deus pelo tempo, né, que a igreja ela esteve aqui nesse espaço, né, congregando, adorando, louvando. Aqui Jesus curou, aqui Jesus batizou com o Espírito Santo, aqui Jesus salvou, Jesus libertou, aqui obreiros e obreiras foram levantados, né? Bendito seja o nome do Senhor. Aqui o Senhor fez grandes maravilhas, meus irmãos. Aqui os grupos de louvor, né, têm encerrado a sua participação, porque os cânticos, né, já se deram até às crianças, o ministério de louvor. Então, irmãos, tudo aconteceu neste lugar, e tudo que aconteceu vai ficar registrado, não somente nos registros da igreja, mas sobretudo no céu. Bendito seja o santo nome de Deus. Então essa história não pode se apagar. Então começou lá na casa do irmão Branco, se estendeu para cá e agora está indo para um lugar maior. Isso mostra, irmãos, que a igreja ela está prosperando, ela está avançando. Isto é um indicativo de que Deus está nesta obra, porque a mão do Senhor está sobre esse negócio. Louvado seja o santo nome do Senhor. Por isso, irmãos, levantemos-nos ainda com coragem, com disposição. Não tenha medo de estar envolvido, de participar, porque o Deus que prometeu é o Deus que também cumpre as suas promessas. Como bem falou aqui o pastor Jorge, que há 6 meses atrás o Senhor havia prometido. Irmãos, e se o Senhor promete, a Bíblia diz que Ele é fiel para cumprir. Aleluia. Você crê que Deus, Ele é fiel para cumprir as promessas que Ele faz? Amém? E se você tem uma promessa de Deus, ela vai se cumprir. Glória a Deus. Não fique ansiosa não. Senhor, quando vai ser? Meu Deus, eu estou a ponto de arrancar os cabelos. Fique quieto. Glória a Jesus. Espere, porque a bênção vai chegar. E quando ela chegar, você vai dar uma grande festa e vai convidar os pastores para celebrar. Louvado seja o santo nome do Senhor. Vamos orar, meus queridos irmãos, agradecendo a Deus por tudo que o Senhor fez neste lugar, por tudo que o Senhor fez nesta casa. Senhor nosso Deus e nosso Pai que está nos céus, meu Deus, nós oramos a Ti nesta hora, Pai. Meu Deus, nós louvamos ao Teu nome, engrandecemos ao Teu nome, exaltamos a Tua pessoa bendita, meu Pai. Pois, meu Deus, nós entendemos que chegou o tempo, chegou a hora, meu Deus querido, da igreja ser transferida, meu Deus, para um ambiente maior. Porque nós cremos, meu Deus, que lá o Senhor está preparando, meu Deus, uma multidão de crentes ao Senhor, que antes se congregar ali, que serão salvos, que se agregarão a esta igreja, Pai, e que farão parte desta obra, Senhor. Ó meu Deus amado, porque aqui já ficou pequeno, Senhor. Ó meu Deus amado, ó, mas nós queremos Te agradecer, porque aqui, meu Deus, começou esta obra, Senhor. Aqui o Senhor fez grandes coisas, meu Pai amado, e nós queremos Te agradecer pelo tempo que passamos aqui neste lugar, que a igreja, a congregação, a De Família em Cristo, a congregação Betel em Oliveira do Bairro, meu Pai amado, esteve neste lugar, Senhor, e esteve aqui realizando a Tua obra e a Tua vontade, Pai. Pedimos a Tua bênção sobre, Senhor, o proprietário, meu Deus, desta loja. Abençoe a ele, porque ele, meu Deus, consentiu que aqui, meu Deus amado, a Tua igreja pudesse se congregar e realizar os seus cultos, ó Pai. Abençoa a sua vida para que o Senhor também alcance com a Tua salvação, com a Tua libertação, tanto ele quanto a sua família, meu Pai. Ó meu Deus, abençoe, meu Deus querido, a ida da Tua igreja para aquele novo lugar. Meu Deus, o Senhor Antônio, o Senhor e Antônio, meu Pai, que é o proprietário, meu Senhor. Ó meu Deus, que também, meu Deus querido, foi, meu Deus, cordial e nos aceitou, meu Deus querido, ali para ser uma igreja, meu Deus querido, para ser, meu Deus querido, um lugar de bênção, um lugar de salvação, um lugar de transformação, um lugar de abrigo, um lugar de socorro, meu Pai. Meu Deus amado,
Abençoe, portanto, Senhor, os teus servos aqui, o pastor Jorge, os obreiros aqui, meu Deus querido, que também, meu Deus, que amado tem feito, ó meu Deus querido, uma grande obra para o Senhor, por excelência, que a tua boa mão continue, Senhor, concedendo graça, concedendo ânimo, Senhor, pois lá na obra, lá no trabalho, Senhor, no novo espaço, Senhor, a obra continua, Senhor, os irmãos estão ali, meu Deus querido, com toda a garra, com todo o ânimo, com toda a disposição, trabalhando, Senhor da glória, para que a igreja se mude para ali. Abençoe e providencie ainda tudo, meu Deus, que será necessário, meu Deus querido, para que aquela igreja logo seja inaugurada. Para a glória do teu nome nós oramos e nós te agradecemos. Amém e amém. Os irmãos podem assentar-se. Meus irmãos, já nós vamos até terminar um pouco mais cedo, porque daqui a pouquinho vai começar o desmonte, né, aqui desta congregação. Os irmãos já se combinaram para que já se comece a remover aquilo que vai precisar tirar, vai precisar mudar para lá. E durante essa semana, porque nós já combinamos com o proprietário, o senhor Helder, que é o proprietário desta loja, deste salão, para entregarmos a chave na próxima segunda, na outra segunda-feira, porque amanhã 8 dias. Então, nós, graças a Deus, não vamos precisar pagar outra renda, né? E aquilo que seria a renda deste salão já vai ser revertido para investimento lá na congregação. Louvado seja Deus. Então, também nós já fizemos os pedidos da luz, também da água, e amanhã, Deus querer, vai ser feita as ligações ou a atualização, certo? Então, graças a Deus, está tudo certinho no ponto. Pedimos aos irmãos que os irmãos não deixem de abençoar a obra de Deus com a sua contribuição, porque as rendas também vai depender da sua contribuição, da sua ajuda financeira, tá bem? Oro a Deus para que Deus abençoe você, para que você possa ter o suficiente para o seu sustento, para que você tenha o suficiente para ter a sua casa, para ter o seu carro, para ter o seu pão de cada dia, guardar um pouquinho lá, sabe? Ficar guardado, e aí também ter condições de abençoar a obra de Deus. Mas não faça como muito faça, está me sobrando, faça como a viúva. Não é para você dar tudo, mas faça como a viúva. Faça um sacrifício para abençoar a obra de Deus. E quando Deus ele vê isso, irmão, Deus dos altos céus, ele vai abençoar também a sua vida, porque você está investindo no reino e na obra dele. Você não está gastando naquilo que não é pão, você está investindo no reino de Deus. E ao investir no reino de Deus, você está investindo numa poupança que nada vai retirar aquilo que vai render desta poupança, seja em salvação, não estou dizendo que vai ser só dinheiro, seja lá, quem sabe uma esposa, um esposo, quem sabe vai ser uma bênção que você está esperando, não sei, mas Deus ele há de suprir as suas necessidades. Glória a Deus. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, para não ficar só em aviso, aquela coisa toda, eu quero dar uma rápida palavra aos irmãos, porque eu sinto de Deus no meu coração. Nesses últimos dias, nós estamos, na verdade, nos preparando para o templo. A nossa mente, a nossa visão, ela está direcionada, eu digo aqui a congregação Oliveira do Bairro, para a congregação. A ansiedade, né, é uma boa ansiedade. Não é aquela ansiedade da pessoa ter um descontrole, né, e que gera dúvida, desconfiança, que a pessoa ela se desequilibra emocionalmente. Mas essa ansiedade aqui é no sentido de estar logo na congregação, de passar logo para lá. Porque, na verdade, como é um ambiente novo, como é um ambiente, eu digo, especial, porque é amplo, então a gente fica naquela expectativa, né? Tanto é que a gente vê a animação dos irmãos, né? Lá na hora, esses dias aí o Valnei, mas a esposa colocaram uma mesona lá de pizza lá, uma coisa assim, eles fazendo lá e distribuindo para a mocidade, aquele negócio dos irmãos. As irmãs estão lá cozinhando também, aquela coisa dos irmãos trabalhando. Então, irmãos, isso é bom, isso é maravilhoso. Isso demonstra também a comunhão, a unidade da igreja aqui em Oliveira do Bairro. Então, que os irmãos assim continuem. Mas eu preciso também lembrar os irmãos que nós estamos passando apenas uma temporada nesta terra. Pedro disse que nesta terra nós somos peregrinos e forasteiros, né? Que a nossa pátria, diz Paulo,
está nos céus, de onde aguardamos o Salvador, o nosso Senhor Jesus Cristo, ao qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser conforme o seu. Não que vamos deixar de nos preocupar com as coisas que nós vivemos diariamente aqui, como trabalho, como família, como filhos, como esposa e como escola, como a própria igreja lá, mas acima de tudo, irmãos, e sobretudo, a Bíblia diz que nós precisamos nos preocupar e buscar o reino de Deus em primeiro lugar, e as demais coisas nos serão acrescentadas. É o Senhor que diz: se nós buscarmos ao reino de Deus em primeiro lugar, ou seja, se termos as questões celestiais como primazia, com certeza as demais coisas não serão difíceis de serem alcançadas. Então, primeiro precisamos ter a nossa comunhão com Deus, primeiro precisamos ter a nossa salvação, e salvos então, com a certeza da salvação, irmãos, eu acredito que nós ficaremos mais sensíveis às coisas desta vida, no que diz respeito a saber que Deus sempre há de providenciar e de suprir todas as nossas necessidades. Louvado seja o nome do Senhor. Aí eu queria só ler um versículo aqui para os irmãos, de João, é um texto muito conhecido, capítulo 3. Deixa eu ver se uns 15 minutinhos aqui eu falo isso aos irmãos, e depois eu quero passar a palavra aqui para o pastor Jorge, que ele também tem algo a falar aos irmãos. E aí, irmãos, depois disso, nós estaremos encerrando. João Evangelho, capítulo 3. Eu lembro-me que estava orando hoje, e a gente se preocupa muito com a nossa vida cristã. Eu especialmente me preocupo muito com a minha vida, se o que estou fazendo estou agradando ou não a Deus, se realmente a vida que estou levando vai me garantir a minha entrada no céu. Então tudo isso eu me preocupo e oro a Deus, e peço que Deus me dê mais graça, humildade, simplicidade, me ajude a ter mais paciência. Eu peço ao orar, irmãos, que Deus me ajude a neste dia servi-lo, que eu possa agradá-lo, que eu possa fazer aquilo que venha glorificar o seu nome naquele dia, que Ele me livre do mal, me livre da tentação, me livre de pecar. Não que a gente deva pedir perdão a Deus só quando a pessoa está pecando, mas nós precisamos orar a Deus, e Jesus nos ensinou que nós devemos vigiar e orar para não entrar em tentação. Na oração modelo, Ele nos ensina assim, para que nós possamos pedir que Ele nos livre, não nos deixe cair em tentação, mas nos livre de todo o mal. Então o Senhor nos orienta, meus queridos irmãos, a pedir por nós. Se chama penitência, oração de penitência, porque tem a oração intercessória, tem aquela oração de pedido pessoal, pedido de coisas, que você necessita, que você precisa. Tem a adoração, tem o louvor na oração. Então a oração, ela se subdivide, ela não é apenas aquele momento. Então a gente tem que começar como a Bíblia nos ensina, e Jesus nos ensinou: Pai nosso que estás no céu. A gente começa adorando: santificado seja o teu. Pois é, aí por aí vai. Depois a gente pede por nós, a gente pede pelos outros, a gente pede até pelos nossos inimigos. Senhor, me ajuda a perdoar aqueles que me ofenderam, Mas o Senhor, Ele diz lá: se a gente perdoar, será perdoado, mas se não perdoar, não será perdoado. Não significa dizer que você vai continuar beijando, abraçando, cheirando, andando de mão dadas. Perdoar é você liberar perdão, você não está com ressentimento em seu coração, ainda que você não tenha mais aquela mesma intimidade com a pessoa. Mas perdoar é você liberar aquilo que te machuca, aquilo que te priva de você ter paz no seu coração e na sua alma. Então o texto diz assim, versículo 1: E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus.
A minha palavra hoje, irmãos, ela não vai ser assim tão, como diz os pregadores, avivalistas, né? Mas vai ser de reflexão. Visto, como eu falei anteriormente, que Jesus está voltando. E nós precisamos estarmos prontos. Não somente as idosas, as senhoras que já não têm mais condição lá de ir numa festa, né? De dar uma escapulida para fazer algo errado, mas também os jovens também, que têm todo o vigor, os senhores, as senhoras, os irmãos, as irmãs. Então esta palavra é para todos nós, porque esse texto aqui nos fala de um momento em que um mestre da lei, um príncipe ali, aqueles que participavam da sinagoga, e diga-se de passagem que as sinagogas, elas foram levantadas no período do cativeiro, lá em Babilônia, lá nos dias mesmo em que os judeus estavam cativos, né, por causa dos pecados, por causa da desobediência, né? Eles ficaram cerca de 70 anos no cativeiro. E nesse ínterim, nesse período, as sinagogas, né, elas foram levantadas. Por quê, pastor? Porque já não havia mais o templo, né? O templo estava em ruínas, o muro derrubado, eles haviam sido levados cativos e não tinha culto, então, lá no templo, que primeiro foi construído por Salomão, né? Já nos tempos de Jesus Cristo, ele foi reerguido por Herodes, o chamado Herodes o Grande. E então eles levantam então as sinagogas e passam a se reunir para a leitura da Torá, para a leitura da lei. E eles faziam isso nos sábados, né? E aquilo servia de alento para eles. E Nicodemos, ele compunha então ali a sinagoga daqueles homens que eram príncipes, que eram sabedores da lei, conhecedores da lei. Mas o interessante notar que, não obstante, ou apesar de ser um conhecedor da lei, ele não conhecia a Jesus, ele não conhecia a Deus, ele não tinha um relacionamento estreito com Deus, mesmo que a lei orientasse e dizia como se devia então fazer a vontade de Deus. Porque no Antigo Testamento, Moisés deixou 613 leis, uma grande maioria eram de preceitos, né? Negando ou então combatendo aquilo que era errado, e uma minoria dos preceitos, 243, se não me falha a memória, eram de preceitos positivos, daquilo que se devia. Mas como o apóstolo Paulo diz, lá em Romanos capítulo 3, versículo 19 e 20, que pela lei, né, ninguém será salvo, porque pela lei vem apenas o conhecimento do pecado. E já falei algumas vezes que a lei é um tipo de exame, de diagnóstico, que identifica a doença, mas não traz a cura. A cura vem através da graça, a cura vem através de Jesus Cristo. Louvado seja Deus. E a Bíblia diz que ele era um homem conhecedor da lei, conhecia os preceitos, mas não conhecia Jesus. Aí alguém pode perguntar, pastor, será que pode haver um crente que conhece a Bíblia, que conhece Jesus, num certo sentido, mas que não tem intimidade com Deus, que pode, né, conhecer os preceitos da lei, mas que não conhece a Jesus? Será que tem, pastor? Tem, irmãos. Tem mestre, tem teólogo, né? Tem gente que já leu a Bíblia toda, tem gente com muito tempo de crente, porque para se tornar um membro da sinagoga, ele tinha que ser uma pessoa experiente, conhecedor da lei, tinha que ter uma certa idade. Então, eu aprendo com isso também, que tempo de cristão, se você tem 5, se você tem 10, se você tem 20, se você tem 30, isto não conta para você ter uma experiência com Deus, para você conhecer a Deus de fato e de verdade. Nicodemos conhecia a lei, mas não conhecia a Deus de fato e de verdade. Eu lembro-me que uma certa vez o próprio Jó, que a Bíblia diz, e Deus testemunhou dele, disse, olha, Satanás, está vendo meu servo Jó? Ele é um homem temente, ele me serve, ele se desvia do mal. Aí Satanás disse para Deus que ele fazia isso por interesse. Irmãos, a verdade é que muitos querem servir a Deus por interesse. A lição de hoje falou isso, né? A lição de hoje falou que muitas pessoas, eles queriam apenas os milagres de Jesus. Eles queriam estar porque Jesus estava dando peixe assado de graça e pão também para todo mundo. Olha quem não quer, irmãos. Olha quem não quer. Lá no Brasil, quando uma comunidade sabe que estão entregando alguma coisa de graça, vai aquela fila, aquela muvuca, porque é de graça, né? Mas se fosse comprado, ninguém aparecia lá. Eu lembro-me que nós fazíamos algumas cruzadas, e minha esposa sabe disso, a gente montava um palco falando. Mas eu dizia assim, vamos lançar uma isca.
a gente comprava liquidificador, a gente comprava ferro de passar, a gente comprava fogão até, e na hora, irmão, e cestas básicas. E a gente fazia aquele anúncio no carro e também com alguns folhetinhos dizendo o que ia acontecer. Mas só que a gente fazia o seguinte: o sorteio só vai ser no final do culto. Irmão, dava assim de gente, ficava cheio. A gente pregava a palavra, gente aceitava a Jesus. E no final do culto, depois da bênção apostólica, agora está na hora do sorteio. E aí, meus queridos irmãos, a gente via aglomeração de pessoas. Então, nos dias de Jesus não era diferente. As pessoas iam até Jesus porque elas diziam: olha, ele faz milagre, pode até não ter, mas ele faz aparecer. Olha, ele está realizando isso, ele está curando. Então as pessoas procuravam se aproximar dele. Mas quando ele vai dizer uma palavra dura, irmãos, que ele vai dizer que aquele pão é o seu corpo, e quem não comer do seu corpo e que não beber do seu sangue não é digno dele, não tem parte com ele no reino de Deus. O povo diz assim: o quê? Eu? Tchau, nunca mais. Aí, irmãos, todos começaram a ir embora. Jesus vira para os seus discípulos e diz: vocês também vão querer ir embora também? E então, irmãos, eles, movidos pelo Espírito de Deus, dizem assim: para quem iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? Então há essa possibilidade, irmãos, de alguém se aproximar de Deus apenas porque necessita de algo físico ou material. Físico porque precisa da saúde, material porque precisa de uma porta. Irmãos, quantos às vezes se aproximam da igreja, fazem campanha de oração, jejum, choram, se derramam: Senhor, me abre uma porta, Senhor, me dá um emprego. Senhor, dá um emprego. Aí daqui a pouquinho você não vê mais chorando, você não vê mais jejuando, você não vê mais na igreja, você não vê mais orando. E por quê, pastor? Porque havia apenas um interesse, só queria a bênção e não o Senhor da bênção. Mas eu espero, irmãos, que a igreja Família em Cristo, especialmente a congregação Oliveira do Bairro, não se aproxime do Senhor apenas pelo que Ele dá, mas pelo que Ele é. Glória a Jesus. Glória a Deus. Porque, irmãos, os bens materiais, eles não trazem felicidade, eles trazem um prazer momentâneo. Meu Deus, consegui um carro. Meu Deus, o Senhor me deu uma casa. Eu tenho dinheiro, eu tenho trabalho, mas isso não traz felicidade. As pessoas mais ricas, irmãos, elas reconhecem que o dinheiro não traz felicidade. O dinheiro traz bajuladores. O dinheiro traz interesseiros. Pessoas que se aproximam de você apenas porque você tem, não pelo que você é. O dia que você não tiver mais, elas te abandonam, não querem mais saber de ti, porque enquanto Jesus estava dando, estava realizando milagres, as multidões estavam atrás de Jesus. Mas no dia que Jesus foi preso, no dia que Jesus começou a apanhar, todos fugiram, até aquele que dizia assim: todos podem te deixar, Pedro, mas eu vou morrer contigo. Aleluia. Ele até tentou, irmão, cortou a orelha lá do servo, lá do sacerdote, o Malco. Mas mesmo assim, irmãos, depois disso, ele não aguentou a pressão e fugiu. E a Bíblia diz que é assim, Jesus ficou sozinho. E não somente, irmãos, todos abandonaram Jesus, até o Pai. Porque Jesus lá na cruz, ele está dizendo assim numa das suas palavras, que é a quarta palavra da cruz: Eloi, Eloi, lema sabachthani, que traduzido é: Deus meu, por que me desamparaste? Aleluia. Os teólogos concordam que Deus rejeitou a Deus, que Deus virou a costa para Deus. Como é isso, pastor? Eu não sei. Eu só sei uma coisa: que Jesus morreu por nós na cruz do Calvário. Morreu por toda a humanidade. Louvado seja o Senhor. É porque tem coisa, irmão, que não adianta a gente querer explicar, não. Tem coisa que a gente tem que se calar e ficar por ali. Esse negócio de eu acho, axiologia, não. Se a Bíblia diz, estamos dentro. Se não, a gente tem que se calar junto com a Bíblia. Amém? E aí, irmãos, ele era um religioso. Eu perguntaria para o irmão, para a irmã: o irmão é um religioso? É uma religiosa? O que é um religioso, pastor? É aquela pessoa que apenas segue a religião, sem compromisso. Eu sou crente, eu sou católico, né? Eu faço parte dessa religião. Parou por aí?
não tem responsabilidade, não tem compromisso, né? Não tem uma vida verdadeira voltada para aquilo que você acredita ou que supostamente acredita. Eu gostaria que você perguntasse para o irmão, para a irmã que está ao seu lado: você é religioso? Agora diga assim: você não é religioso. Glória a Deus. Então Nicodemos, ele chega até o Senhor Jesus. E a Bíblia diz, irmãos, que ele vai dizer assim: ele foi ter de noite. Aí os teólogos divergem. Ele foi de noite porque não queria ser visto, né? Ele foi de noite porque Jesus estava ocupado. Ele foi de noite porque Jesus estava viajando. Há uma série de coisas. A Bíblia só diz que ele foi de noite e nada mais. Agora a gente quer conjecturar e às vezes colocar o nosso pensamento dentro do texto. Isso se chama exegese. É você colocar o seu pensamento dentro do texto. Quando eu quero extrair algo do texto, é exegese. Ou seja, você está querendo dizer aquilo que o texto está dizendo, e nada mais do que isto. E a Bíblia diz que ele foi ter com Jesus de noite. Disse Rabi. Irmãos, Rabi era um título dado a um mestre, a uma pessoa que tinha conhecimento da lei, a uma pessoa que era respeitado, a uma pessoa que por causa das suas ações, daquilo que fazia, né, dos seus ensinamentos, do conhecimento que tinha, então ele era respeitado e por isso era chamado de mestre, de rabi, de uma pessoa que tinha capacidade para instruir, para ter discípulos. E ele vai dizer: bem sabemos que és mestre vindo de Deus. Irmãos, o interessante notar que ele sabia que Jesus tinha vindo de Deus. Quem sabe aqui que Jesus veio do céu? Levante a mão. Os jovens aqui sabem que Jesus veio do céu? Os jovens sabem disso? Pois é, todo mundo sabe, né? Até meu netinho já anda pregando Jesus lá. Não é, Maria Antônia? Já está falando que Jesus, Senhor, eu te amo, aquela coisa toda. Até ele já conhece Jesus, né? Então, ele conhecia, sabia quem era. E ele vai dizer: porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Ou seja, ele tinha um conhecimento e entendimento que Jesus era mestre, era Senhor, por aquilo que Jesus fazia, pelos milagres, pelas operações. E isto é verdade, irmãos. Jesus também era conhecido e é conhecido entre nós por aquele que faz milagre. Jesus fez um grande milagre na minha vida, irmãos. Me libertou do pecado, me libertou da morte, me libertou de uma vida totalmente degradante, caótica. Ele me salvou, me deu uma nova vida. Eu não tinha paz, eu não tinha sossego. Então esse é o maior milagre que o Senhor realizou na minha vida. Foi o milagre da salvação, da libertação do pecado, para me trazer para a sua presença. Aleluia. Aleluia. Então ele conhecia, porque Jesus com certeza, neste particular, já havia feito algum milagre, alguma obra maravilhosa. E isto, irmãos, faz com que Nicodemos então reconheça. Veja bem que ele não está sendo aqui alguém um tanto desconfiado. Ele não está sendo aqui alguém que está jogando uma indireta para Jesus, não. Ele está sendo verdadeiro. Os especialistas estudiosos dizem que Nicodemos estava sendo sincero. Ele apenas queria saber algo acerca de Jesus ao conversar com ele. Irmãos, muitas das vezes, nós cristãos que somos, há coisas que eu não entendo. Às vezes eu fico me perguntando para Deus, mesmo lendo a Bíblia. Eu digo: meu Deus, como é isto? Como é que procede esse negócio aqui? Me orienta nisso aqui, me guia. O que é que eu devo fazer nisso? Porque eu ainda não entendo, Senhor. E nós precisamos ser verdadeiros com Deus, porque nós não sabemos de tudo. Nós só sabemos o suficiente. E Ele permite que assim seja. Para quê, pastor? Para que sejamos e continuemos totalmente e unicamente, exclusivamente dependentes dEle. Louvado seja o santo nome do Senhor. Porque se nós soubéssemos de tudo, irmãos, não precisava servir mais a Deus, não precisava mais a gente cultuar a Ele, não precisava ler a Bíblia, não precisava mais cultuar e nem ouvir alguém pregar. Mas como nós somos dependentes, e a cada momento que nos deparamos com Deus, Deus tem uma palavra para o nosso coração. Deus tem algo novo para nós. Por exemplo, nós estamos aqui nesta tarde.
mas Deus sabe qual é a tua necessidade. Deus sabe o que você está precisando neste culto. Quem sabe através do louvor que foi já cantado aqui, Deus já falou contigo. Quem sabe através da oração, Deus já falou contigo. Quem sabe quando você se ajoelhou, Deus falou na tua mente e no teu coração algo que somente você estaria precisando. Glória a Deus. Aleluia, porque Ele te conhece, Ele sabe quem é você. Aleluia. Nicodemos queria conhecer Jesus, mas Jesus já sabia quem era Nicodemos. Sabe por quê? Porque quando Nicodemos aborda Jesus e diz: porque ninguém pode fazer esses sinais se não for Deus com ele, o Senhor Jesus deu assim um para calar. Nicodemos, o negócio é o seguinte: aquele que não nascer de novo não poderá ver o reino de Deus. O Senhor foi logo curto e direto, e dizendo: Nicodemos, necessário se faz nascer de novo. Irmãos, todo cristão, ele precisa nascer de novo. Se ainda não nasceu, precisa nascer de novo. Por quê, pastor? Porque todos estávamos mortos em delitos e pecados. Todos estávamos, meus queridos irmãos, condenados. Mas a Bíblia diz em Efésios 2:1, Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Ou seja, nós nascemos a partir de Deus. No capítulo 1 do Evangelho de João, a Bíblia diz que esse nascimento ele vem de cima, não é do sangue, não é da carne, nem da vontade do homem. Ele procede de cima, ele procede de Deus. Aleluia! Irmãos, e para nós encerrarmos aqui, ser uma nova criatura não é simplesmente alguém fazer um convite e você aceitar a Jesus como Salvador. Ser uma nova pessoa é fazer como está escrito em 2 Coríntios 5,17. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. O que é isto, pastor? Aquilo que você fazia e vivia no mundo, já não é mais, ou já não pode mais fazer parte dessa nova criatura. Irmãos, quem nasceu de novo, tem agora uma mente transformada. Romanos capítulo 12, versículo 2 diz: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Ou seja, os pensamentos agora eles são pensamentos santos. Quantos cristãos, irmãos, ainda estão pensando besteira? Quando a pessoa está lá no mundo, o que é que ela pensa? Ela se levanta e já pensa em fazer aquilo que vai agradar a sua carne. Alguns que usam a droga já se levantam pensando na droga. Que usam o cigarro já se levantam pensando no cigarro. Que são alcoólatras ou que bebem muito já se levantam pensando naquilo. Então a sua mente é uma mente voltada para as coisas do mundo. E a Bíblia diz, irmãos, que se a nossa mente está no mundo, o nosso amor também está no mundo. E a Bíblia diz: aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Se a pessoa é uma nova criatura, o seu pensamento agora tem que ser diferente. Como tem que ser, pastor? Filipenses 4:8 diz: tudo que é bom, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum valor, nisso pensai. A Bíblia diz, irmãos, lá em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 15, que nós temos que ter a mente de Cristo, ou versículo 15 ou 16, que nós temos a mente de Cristo. O que é isso? Nós precisamos pensar de forma santa. A imoralidade, irmãos, o pecado, as coisas desta vida já não podem mais fazer parte da vida do irmão, da irmã, do jovem, da jovem. A sua mente, ela deve ser uma mente renovada. O nosso pensamento, como diz 2 Timóteo, ou 1 Timóteo, capítulo 2, versículo, ou seja, Tessalonicenses, Tessalonicenses 2, e o versículo de número 2 está dizendo que nós devemos pensar nas coisas que são de cima. Ou Colossenses 3:2, pensar nas coisas que são de cima e não nas que são aqui de baixo. Então a nossa mente, ela deve ser uma mente renovada. Por isso, irmãos, que a gente não se detém para orar mais, para ler a Bíblia, para separar um tempo para buscar a Deus. Por quê? Porque muitas das vezes, irmãos, nós estamos vivendo como Nicodemos estava vivendo, apenas como um religioso, sem compromisso, sem uma atitude de busca a Deus,
sem um conhecimento de Deus. Irmãos, e é lamentável dizer isto, muitos no dia do arrebatamento da igreja, por falta do novo nascimento, da vida transformada, vão ficar nesta terra. Nós não devemos apenas participar de uma comunidade e achar que aquilo é tudo. Nós precisamos ser nascidos de novo, novas criaturas, transformados para não mais viver compactuados com o pecado, mas agora para viver em santidade, em novidade de vida. Porque é assim que o Senhor vai nos capacitar para podermos um dia morar no céu. Glória a Deus! Então, irmãos, é hora de tomarmos uma decisão e atitude, abandonarmos o pecado e o mundo e sermos novas criaturas de fato e de verdade. Amém, meus irmãos? Amém. Vamos viver a nova vida em Cristo, porque senão nós estamos apenas perdendo tempo. É necessário, como o próprio Jesus disse, renunciar a nós mesmos, tomar a cada dia a nossa cruz e segui-lo. Porque ele vai dizer, aquele que não deixar pai, mãe, irmãos, que não deixar bens por causa de mim, não é digno de mim. Então é necessário a gente abandonar e abdicar aquelas coisas que nos impedem de servir a Deus. Se tem algo que te priva de ser mais santo, irmão, muitas das vezes o Espírito Santo não tem espaço de encher o crente. Não é porque ele não quer, é porque falta santidade. É porque falta abandonar o pecado. É porque falta abrir o coração para Ele. O Espírito Santo só pode habitar em templo que é santo, meus queridos irmãos. Glória a Deus. Sejamos santos, puros. E aí seremos cheios do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Hoje muitos de nós têm uma grande dificuldade para nos envolvermos na obra de Deus. E por que isto, pastor? É porque falta a presença do Espírito Santo de Deus. É porque falta uma atitude de nova criatura. Irmãos, todo crente que é nova criatura, que já nasceu de novo, que tem a sua vida transformada, o seu serviço para Deus é natural. Ninguém precisa estar ligando, ninguém precisa estar obrigando, ninguém precisa estar carregando no colo, porque a sua atitude de nova vida em Cristo Jesus o impulsiona a servir a Deus naturalmente. Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia! Glória a Jesus! Por isso que é necessário tomar uma atitude, renunciar a si mesmo. Renuncie os seus desejos, renuncie as suas vontades, renuncie o pecado. Eu estou falando para jovens, para os irmãos, para as irmãs, porque fazendo assim, você será uma bênção para a igreja, para a sociedade, será uma bênção na escola, na faculdade. Você terá uma vida próspera, uma vida abençoada. Sabe o que eu fazia quando era jovem, irmãos? Os outros jovens iam para a quadra jogar bola, 5 e meia da manhã. Aí convidava, Ricardo, vamos lá jogar uma bola na quadra. Eu disse, eu vou para a oração. Eu orava com os velhos, com os irmãos, com os obreiros, com os diáconos, com os presbíteros, e orar de madrugada. Eu orava e ia lá orar, porque eu sabia o que eu queria, meus queridos irmãos. Deus havia mudado a minha vida. E esse negócio de dizer que jovem não tem cabeça para servir a Deus, isso é conversa fiada. Tem cabeça para pecar, tem cabeça para namorar, não é verdade? Tem cabeça para dizer uma frase de amor que nenhum velho sabe dizer, mas não tem cabeça para servir a Deus. A Bíblia diz que Davi foi um jovem santo, José foi um jovem santo, Daniel foi um jovem santo, Sadraque, Mesaque e Abdenego decidiram também servir ao Senhor. E o que foi que aconteceu, pastor? O nome deles ficou marcado na história da igreja. Bendito seja o santo nome. Isso não serve só para os jovens, mas para todos nós, meus queridos irmãos. Se nós queremos grandes coisas de Deus, nós precisamos também fazer grandes coisas para Deus. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde. Eu passo aqui para o pastor Jorge a palavra. Quero agradecer a Deus também, irmãos, por tudo que os irmãos têm feito, têm trabalhado, se envolvido aí pela obra especial, os obreiros aí que têm se doado, né? Que Deus abençoe, irmãos, sejam sempre assim. Novamente eu digo que a Bíblia diz, sede firmes, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não será vão no Senhor. E como às vezes eu não cito o versículo todo, porque às vezes
falha, mas eu sabia muitos versículos de memória. Mas aí a gente vai, né, a vaidade vai chegando. É a idade que vai indo, vai a idade, viu, irmãos? Vai idade, a idade vai indo. A idade vai indo, e aí a gente vai ficando assim, mais falho da memória. Hebreus capítulo 6, versículo 10 diz assim, irmãos, olha. Porque Deus não é injusto, olha. Versículo 9, mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores e coisas que acompanham a salvação. Ainda que assim falamos, porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho de amor que para com o seu nome mostrastes enquanto servistes aos santos e ainda servis. Então a Bíblia diz que Deus ele vai recompensar cada um segundo o seu trabalho. Irmãos, pense para Deus. Ninguém está me vendo, ninguém está me observando. Olha, o Todo-Poderoso está te vendo. Glória a Deus. Eu sempre procurei fazer as coisas escondidas para Deus dentro das minhas forças e possibilidades. E quando eu estava por mim, me chamavam para obra, para dirigente, para pastor, para pastorear campo, para presidir. Eu nunca pedi, nunca corri atrás, mas sempre gostei de trabalhar e servir a Deus. E quando você serve a Deus com sinceridade, com simplicidade e com humildade, irmãos, Deus ele vai te abençoar e vai fazer coisas que você nem espera. Estou preparando uns testemunhos aí, depois que chegamos na Europa, e quando o diabo pensa que aí Deus faz muito mais. Glória a Deus. Além, como a Bíblia diz em Efésios 3:20, né? Muito mais além, abundantemente, infinitamente daquilo que pedimos ou pensamos, ele faz. Mas aí vai ser na hora certa. Tá vendo, meus irmãos? Tudo isso porque nós estamos abrindo trabalhos, trabalhando, e assim vai ser com os obreiros aqui que estão fazendo assim também. Se prepare. Disse que o presbítero aqui estava, né? Eu estou aqui cumprindo a obra, mas era para estar em outro lugar. Aí Deus colocou no meu coração. Eu disse assim, nessa semana, Deus abriu a porta. Ele disse assim, pastor, foram 3 que me procuraram essa semana. Glória a Deus. Eu quase digo para ele assim, me dá um desses aí também. Glória a Deus. Então, meus queridos irmãos, faça para Deus. E Deus com certeza vai te abençoar e te recompensar. Amém. Irmão, não foi tirado a oferta. Irmão, eu acho que não precisa cantar para tirar a oferta. O pastor vai falando e os irmãos vão ofertando, tá bom? Para nós não fugirmos do tempo. Então, meus irmãos, vamos estar ofertando e dizimando para passar para a igreja, irmãos, os valores que nós já gastamos e vamos ainda ter que pagar, já está chegando.